Boa noite! Terceira aula da semana da drenagem de resultado. Boa noite! Nossa terceira aula nessa sexta-feira maravilhosa. Olá, Tati, Alderni, Rô, Jéssica, boa noite, Franci, LC, boa noite, Cláudia, um brinde à nossa sexta-feira, massoterapeuta Day. Um brinde. Quem tá com a taça, coloca uma tacinha aí no chat pra eu saber. DM, Dri, boa noite. Coloca uma tacinha no chat pra eu saber que você está aí com sua taça, com água, brindando comigo. Lane, Thaís, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Edilma, sextou. Mari, Adriana, Val, Dri. Quem aí está com a taça, coloca uma... Tá catando, né? É difícil, às vezes, quando a gente não tem logo. Adailde, Nilza, Marisol, Daniela. Boa noite. Sejam bem-vindas. Uma taça maravilhosa. Tintim. A nós, a saúde, a estética, a drenagem, a potência que somos, que seremos. Dri, Tati, Tintim, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Quero saber, como sempre, quem está aqui pela primeira vez, quem não estava aqui quarta, quem não estava aqui ontem, está chegando agora. Eu sou Patrícia Caroline, muito prazer. Eu sou baianinha aqui de Salvador, falo aqui da terrinha. Milena, boa noite. Tintim, Lane. Oh, meu Deus, saúde, tá com caneca de chá, febre e dor no corpo. Vai passar, muita saúde pra você. Mas pode ser chá na taça também. Mas tá valendo. Fique ótima, fique bem. Que maravilha que você está aqui conosco. Genilde, Cláudia, primeira vez, seja bem-vinda. Pati, minha xará. Estou desde ontem amando. Adoro, Moni. Sejam muito bem-vindas, tá? Então, eu sou Patrícia Caroline. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou fisioterapeuta. E a gente está aqui ao longo desses dias, desde quarta-feira e vamos até a terça-feira juntas. E não se preocupem se alguém perdeu alguma aula, porque cada aula foi construída para ser única. A gente está aqui falando de todos os pilares de uma drenagem de resultado. Tudo que eu acho que deve compor uma drenagem de resultado. Para quê? Para que você venha a ser referência em drenagem linfática na sua região. Todos os pilares. Eu comentei, né, que para vocês se inscreverem aqui para o curso, vocês entraram num grupo de WhatsApp, grupo de alunas. Boa noite para quem foi entrando, sejam bem-vindas. E lá, vocês fizeram uma autoavaliação. E no final tinha uma pergunta, né? Vocês podiam. Se a gente estivesse tomando uma água de coco, o que é que você me perguntaria? E eu achei muito interessante pra gente começar a sexta-feira leve. Foi uma pessoa falando se água de coco estimula a drenagem linfática. Esta figura me fez esta pergunta. E eu achei interessante. Sabe por quê? Porque água de coco é diurética. Ela também tem esse efeito, apesar de ter muitos eletrólitos, ela é diurética. Então,
ela acaba até por aumentar a nossa hidratação, ser um pouco drenante sim. E sempre, né, a gente deve estimular a cliente a beber água, porque o organismo da gente é inteligente. Quanto menos líquido a gente coloca para dentro, o que é que ele faz? Acumula. Quanto mais a gente consome, ele vai eliminando. É o contrário, às vezes a gente acha assim, o paciente está extremamente demasiada, não vai dar água, restringe. Muito pior, tá? Então, lava, bebe bastante água, estimula a tua cliente. Não daquele jeito feio que eu aprendi lá, lembram? Quem estava aqui na primeira aula, quando eu fui estagiária, que eu era obrigada a dar água para minha cliente para ela ter resultado. Não, pelo amor da deusa, não. Mas que a gente deve estimular a nossa cliente a beber água para potencializar aí esse fluxo e sim diminuir o edema. Aí, joia, sim, é super indicado, a gente deve fazer isso. Então, a gente tá aqui na terceira aula da Semana da Drenagem de Resultado. Nós vamos até terça-feira juntas, às 20 horas. E o que é essa semana? Essa semana é como se fosse o módulo 0 do meu curso de drenagem linfática. Eu abro as inscrições para ele na terça-feira. Enquanto isso, eu estou preparando vocês. Só que para chegar aqui, eu investi muito em mim, no meu conhecimento, com tempo, sentando o bumbum na cadeira e estudando e gastando, investindo em mim. Gastando não, investindo. Porque quando a gente tem gasto, é quando a gente compra e não vai agregar. Quando a gente investe, é porque nos vai trazer retorno. Então, para construir essa semana, para desenhar, para estar aqui trazendo esse conhecimento para você, eu sentei, me dediquei muito, tá? Então, essa semana é um preparatório, é como se fosse um módulo 0. E algumas pessoas estão me mandando mensagem. Ai, eu perdi de ontem e não vai ficar gravada. Porque estas aulas também vão todas para dentro do meu curso. Ela é a preparação. Vocês viram que anteontem também, eu vim desmistificando algumas coisas que já estão super enraizadas e que eu vou, aos poucos, mostrando para vocês que a gente deve pensar diferente. Sempre se baseando na base mesmo, na anatomia e na fisiologia do sistema linfático. Certo? Boa noite, Lu! Rosane, você é a luz que eu precisava encontrar para aperfeiçoar minha drenagem linfática. Que anjo! Maravilhosa! Minha energia é incrível, muito obrigada! Dizem que quando a gente comemora a sexta-feira é porque a gente trabalha com uma coisa que não gosta muito, né? Você vai aquela coisa assim, vamos lá, segunda-feira, meu Deus, outra semana, aí você vai, trabalha, passa a semana toda, aí na sexta você fala assim, uhul, sextou! Geralmente as pessoas que comemoram essa sexta-feira são aquelas que estão ali, né? Socorro! Fazendo porque tem que fazer. E eu confesso que eu amo o que eu faço. E eu lembrei, meninas, quem tava aqui na aula de ontem, no final, que a gente ficou conversando, tagarelando, que a Jéssica falou pelo amor da Deus. E eu falei assim, meu Deus, o que é que eu tava falando? Eu esqueci, enfim, a gente concluiu a aula. Eu lembrei o que eu ia falar. E foi o seguinte, eu dava o curso de drenagem presencial, né? E aí, em determinado momento da vida, eu tive filho, e aí eu fui fazer concurso, migrei para outras áreas. Quando a pandemia veio, que eu me vi, né? Eu acho que todo mundo repensou muito a vida durante a pandemia. E eu falei assim, poxa, eu gosto tanto de fazer isso, eu quero retomar, mas eu quero retomar diferente. E aí, para eu trazer o curso para online, eu tive que, né, estudar como é que traz para o digital isso aqui. Que é um universo completamente novo, né? Eu me senti estagiária de novo, é começar de novo. E aí, o primeiro curso que eu fiz, nossa, eu acho que em um ano eu cresci enquanto pessoa, o que eu não cresci nos outros anos todos. E eu fiz muitas técnicas de autoconhecimento. E eu, independente de qualquer religião, não venham falar sobre isso aqui. Mas, nesse curso, tinham tantas pessoas com abordagens diferentes, de coisas diferentes que eu nunca tinha ouvido falar, de técnicas como Theta Healing, constelação familiar. E eu fui fazendo tudo para me agregar, para me
deixar uma pessoa melhor, né? Eu acho que a gente tá aqui pra evoluir, a gente não veio aqui pra fazer igual a todo mundo, né? A gente veio pra ser potente, diferenciada, pra fazer diferente. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, eu gosto muito disso, né? O que é que me move, que me faz querer ser melhor, querer fazer diferente. Eu acho que isso é o gás da vida. E aí, eu fiz o meu mapa astral, né? O meu mapa natal. Eu gosto muito da lua, eu gosto muito de astrologia. Eu comecei a perceber que em alguns momentos da vida são outras coisas que fazem assim, parece que tá tudo certo, mas você não tá tão bem. E aí eu sinto, né, e eu acredito que esses astros influenciam de alguma forma. E aí eu fiz o meu mapa natal e eu fiquei muito impressionada, porque na minha casa do trabalho tinha duas coisas, estética e comunicação. Gente, eis-me aqui. Olha o que eu estou fazendo, né? Então, foi o que eu ia comentar ontem, assim, como a vida vai encaminhando a gente quando a gente tem um desejo de fazer as coisas e como isso é importante. A Má falou que já fez curso de drenagem, mas está buscando mais conhecimento, está no lugar certíssimo. E eu amo constelação e tem me ajudado muito. Nossa, eu entendi várias coisas na minha vida depois que eu fiz constelação familiar. Muitas. Inclusive, assim, fui fazer concurso e entendi que não foi uma escolha minha, mas que eu estava honrando a minha mãe. E isso foi muito potente pra mim. Muito potente. Adoro astrologia. Viemos para evoluir. Estamos em processo de evolução e você veio acrescentar. Ah! Amo esses assuntos. Com quem eu fiz meu mapa? Eita, me pergunta no direct que eu não lembro o nome dela agora, pra eu não falar errado. Não lembro se foi Tatiana, que eu fiz tanta técnica. Mas vamos lá. A Daílde, a gente vai chegar no tema da aula, né? A gente fez uma introdução, porque eu sei que tem um tempinho para as pessoas irem chegando. Eu não vou deixar aqui o nome do mapa, mas me perguntem no direct ou na caixinha que eu respondo, porque pra eu não falar errado, eu sinceramente não lembro o nome dela agora. Certo? Mas eu falo sim, tem nas minhas anotações. Constelação é show de bola. O tema da aula, eu até coloquei aqui, ó, no título. É aumente seu faturamento com drenagem sem trabalhar a mais por isso. Então, quando a gente vai falar de drenagem de resultado, quando a gente vai falar sobre ser referência em drenagem linfática, existem vários pilares, tá? E uma outra pergunta que me fizeram muito naquele formulário, a primeira foi a da água de coco, mas outra que várias pessoas perguntaram, foi como eu comecei. Eu dei uma pincelada nas duas aulas e vou falar melhor sobre isso, né? Porque algumas pessoas perguntaram. E recebo muito essa pergunta, como começar? Então, para você, né, chegar a ser referência, você precisa começar. E como é que você começa e aí você chega a aumentar o seu faturamento sem ter que morrer no processo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quando eu fiz a minha formação em drenagem linfática, o que é que eu entendi e o que é que eu aconselho a qualquer pessoa que esteja começando? Que você se capacite. Você só vai se sentir segura, você só vai conseguir se autovalorizar quando você tiver firmeza no que você faz, no que você entrega para sua cliente. A gente viu na primeira aula como a gente é potente. A gente viu ontem a quantidade imensa de clientes que a gente pode atender com drenagem, que ela é o carro-chefe da estética e que basta o nosso conhecimento e as nossas mãos para a gente atuar muito bem e a gente ser reconhecida, chegar a ser referência. Mas como é que a gente começa? A gente começa se capacitando, a gente começa estudando. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta atropelar as coisas porque não vai dar certo. Eu recebi uma mensagem de uma menina que eu fiquei extremamente preocupada, assim. Ela me mandou uma mensagem me pedindo um emprego. Ela disse que tinha ganhado uma maca, que ela tem muito desejo em trabalhar com massagem, mas que ela estava desempregada. E sabe o que eu faria no lugar dela? Eu venderia essa maca e eu faria o curso.
Por quê? Não adianta você ter um instrumento físico se você não tem o conhecimento. Você não vai fazer nada com aquilo. Então, não é o ideal, né? Eu já expliquei pra vocês que eu sofro com hérnia lombar porque no começo eu não levava maca porque eu ia atender de ônibus pela cidade inteira, uma cliente e outra, era inviável. Mas comece pequeno e projete para você ser grande. Eu sempre falo que até Pitangui teve a primeira paciente. Ele teve lá a primeira, antes de ser um sucesso, de escrever tanto artigo, tanto livro, de inovar em técnicas dentro da cirurgia plástica, mas ele teve a primeira paciente. Então a gente primeiro começa, mas a gente projeta, né? A gente quer ser grande, a gente quer chegar lá. E quem tá aqui, taca a mão nesse coraçãozinho aí pro Instagram mandar para mais gente vir para cá assistir essa aula com a gente. Pode colocar o dedo aí nesse coraçãozinho, faça-me o favor. E convida também uma amiga, ó, esse aviãozinho aí do lado, manda para ela para estar aqui com a gente, porque quanto mais pessoas entendendo estética como saúde, fazendo drenagem com responsabilidade e conhecimento, melhor para toda a categoria, para todo mundo. Chega de a gente ver maluquice por aí, chega de a gente ver tanta coisa errada. Então, quando eu fiz essa formação, e é o que eu falo para as minhas alunas, a grande diferença, tanto faz você fazer um curso presencial quanto um curso online, é você treinar. E aí, eu treinava minha mãe, na minha época, no meu noivo, meu atual marido, e treinava nas minhas amigas. Eu saí espalhando para todo mundo que eu tinha feito um curso de drenagem e que eu precisava treinar. Porque eu só ia calejar estas mãos, eu só ia conseguir dominar a técnica se eu treinasse. Então eu saí espalhando para todo mundo. Treinava. Quando eu percebi, né, que eu já tava ok, ó, já tô dando resultado, já tô mais segura, eu comecei a cobrar um pouquinho. Mas meninas, quando eu comecei, vocês sabem onde é que eu atendia? Eu atendia no meu quarto, na minha casa. Eu tinha uma bancada de estudo que era fixa na parede, e aí eu pedi pra minha mãe fazer um colchonetezinho, e era a minha maca. Tanto é que eu posicionava as minhas amigas, né, que eu comecei a atender. Aí elas deitavam com a cabeça para um lado, que era encostado na parede, eu fazia a drenagem de um lado, depois elas tinham que virar para que eu conseguisse fazer o outro lado, porque eu não dava para dar a volta na bancada que era fixa na parede. E foi assim que eu comecei. E aí depois que a gente vai galgando toda a trilha. Então, eu consigo te dar todas as ferramentas, mas se você quiser chegar lá, você precisa se comprometer, você precisa fazer por onde e sentar, estudar e se dedicar, né? Nós aqui somos todas adultas, então não tem nenhuma criança. A criança que a gente pega na mão, coloca no colo, faz por ele, né? E muitas vezes, mas quando a gente é adulta, a gente se responsabiliza. E quem quer, faz. Quem não quer, inventa uma desculpa. Tá? Então, foi assim que eu comecei. Minha mãe já tinha investido no curso, minha sogra já tinha pago o curso pra mim, meu noivo já tinha pago o curso pra mim, porque eles investiam, porque sabiam que eu era estudiosa, que eu era dedicada. Não dava pra comprar maca, eu ia deixar de fazer? Não. Fui lá e fiz. Fui lá e dei meu jeito. A mesma coisa eu contei pra vocês lá na minha adolescência, quando eu queria minha revista, e minha mãe dizia que não tinha dinheiro. O que é que eu vou fazer? Né? Bora, levanta e a gente dá um jeito. A gente tem tempo e dinheiro para tudo aquilo que a gente prioriza. Tudo que você fez hoje foi porque você priorizou. O que você não priorizou, você simplesmente não fez, ficou para trás. Se você pegar aí seu cartão de crédito, ele tem tudo que você priorizou gastar. O que você não priorizou, você não comprou. Tá? Então pensem nisso. A gente começa desse jeito, sem desculpa, sem mimimi. A gente se prepara. Primeiro a gente senta, se capacita, estuda, entende o que está fazendo, porque aí você vai ter segurança. Se você não tem conhecimento, se você não tem segurança, você não se autovaloriza. E sabe o que acontece? Você fica achando que você é sempre uma massagistazinha. Aí você vai atender a cliente toda encolhida, toda travada, né? Aí você cobra baratinho porque você tem medo de ficar sem cliente. E aí ela, sentindo a sua insegurança, ela ainda te pede um desconto. E você dá, porque você tem medo de ficar sem cliente.
Vocês conseguem pensar aí numa pessoa que você fala assim, poxa, essa pessoa é referência, eu quero ser como ela. E que ela haja desse jeito? Cobrando baratinho com medo de ficar sem cliente? Não. Então, se você tem conhecimento, se você bate no peito e fala, eu sei, eu domino esse negócio. Quando você vai falar o seu valor para sua cliente, você vai falar com convicção. E se ela disser que você é careira, eu sei o que eu estou entregando. Eu sei a potência das minhas mãos. Então, eu faço por onde. E quando você começa a agir dessa forma, é que o retorno vem. É que as coisas caminham, porque você está se posicionando, porque você está se valorizando. Aí sim, ela vai começar a dizer, aquela ali me dá resultado. Ela vai falar o que uma aluna me falou, né, numa turma passada. Professora, as clientes que viram para mim, ela atende em domicílio, ela tá montando o espaço dela, mas ela atende em domicílio. As pessoas falam para mim, você vem na semana que vem, né? Olha só, não é você que vai ficar mendigando a cliente. Não, ela que vai falar, você não vai faltar não, né? Por favor. Então isso é muito importante. Então quando eu comecei, que eu fiz minha formação em drenagem, eu aprendi a técnica. Mas eu não aprendi esses outros pilares que são muito importantes para que você faça a drenagem de resultado e para que você seja referência. Que é isso que vai mudar a sua jornada, a sua vida profissional. Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, eu amo ser elogiada, mas eu prefiro o Pix. Sim. Podem me elogiar muito, mas me façam Pix porque eu amo. Sabe por quê? Porque eu sei da potência do meu trabalho. Eu sei o que eu entrego. E é muito digno e honroso, né? Se é que existe essa palavra. É honrado você trabalhar, você entregar muito. E isso é uma troca. Quem estava aqui ontem, eu falei para vocês que eu também sou acupunturista. E independente de religião, eu acredito em energia. Quando a gente toca um cliente, a gente está trocando energia com ele. E eu sempre atendi descalça. Eu estou aqui dando aula para vocês descalça. E essa troca de energia, quando você entrega um bom trabalho para ela e ela te paga, você está trocando de forma muito honrada nesta relação. É assim que funciona. E não tem nada de feio nisso e a gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Valorização profissional. Exatamente. Nossa, interior R$30, gente. Coloca na ponta do lápis. Toque de ouro não baixa preço. Energia é muito importante. Você me entrega o meu valor. Eu também atendo descalça. A Miriam tá falando o valor que ela cobra. Mas a gente tem que... valor de atendimento, a gente não determina baseado no que estão cobrando. Algumas pessoas mandam uma mensagem assim, professora, aqui em São Paulo cobram tanto. Gente, não dá pra gente precificar desse jeito. Não é aqui em Salvador cobram tanto. Qual é a sua realidade? Você não tem carro, vamos lá, né? E aí você atende de Uber. Você atende só o bairro ali perto, próximo a você, ou não? Você se desloca para atender um bairro mais nobre e atende as pessoas daquele bairro. E aí você vai com a maca, pega um Uber e vai atender. E você não vai calcular o valor que você gasta nesse Uber? Então depende da sua realidade. Tem gente que atende o dia inteiro fechadinho num condomínio de prédio, que é como se fosse o serviço dela, né? O consultório dela. Ela vai ter o mesmo gasto da pessoa que fica se deslocando de bairro a bairro? Não. Então, para precificar, você precisa sentar e fazer cálculos de acordo com a sua realidade. Não é quanto a cidade cobra, não é quanto a concorrência cobra.
é quanto você precisa cobrar para que você tenha o seu salário, para que você tenha o seu retorno. Coloca aqui pra mim, né, hoje, tá? Hoje entrou muita grana na sua conta e você quer realizar um sonho material. Que sonho seria esse? Hoje, agora, neste exato momento. Coloca no chat que eu quero saber. Eu amo massagem, quero viver disso. A internet para, meu coração para junto. Ai, que figura. Por que Natal é complicado? Me conte. Hoje, você, né, pegou lá a sua conta bancária. Ela tá maravilhosa. O que é que você quer fazer? O que é que você vai realizar? Demi falou, conhecer Cancún. Celi, comprar minha casa. Carla, montar a clínica. Abrir o espaço. Abrir um spa. Alane quer comprar o carro dela. Verônica quer conhecer Paris. Conhecer Paris acho que é o sonho da maioria das mulheres, né? Realmente é uma cidade incrível. Quem mais? Comprar meu carro vermelho. Que massa! Vermelho! Comprar uma casa para construir do meu jeito. Estudar mais, investir em você. É excelente. Viajar com minha filha. Comprar um carro. Montar uma clínica. Um Jeep Compass, porque ela é uma pessoa básica. Comprar casa. Maravilha. Meu próprio espaço. Então, quando, né, a gente quer isso tudo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que vender o nosso atendimento. Já está realizando o que é construir o espaço, né, Lu? Pois é. Montar um spa, construir meu estúdio, no momento eu pago aluguel. A Lu está ampliando o espaço dela depois da mentoria, meninas. A Lu chegou cheia de receio e aí na última aula ela falou, eu já estou montando meu espaço, Paty, já estou desenhando tudo. Terminar de reformar minha casa, viajar de avião, construir meu espaço. Pois é. Então, primeiro a gente tem conhecimento, domina, treina muito e a gente começa a atender, né? E aí a gente trabalha para ter qualidade de vida. Ninguém aqui trabalha por esporte. A gente trabalha para ter qualidade de vida. O ano passado, Simone, ser toque de ouro. O ano passado eu realizei, né? Eu conquistei algo que eu queria há muito tempo, que foi fazer meu seguro de vida. E eu assegurei as minhas mãos. Porque sem elas eu não consigo atender e eu não consigo ensinar a drenagem para você. E foi um sonho realizado. E isso só foi possível por causa do meu trabalho. Então, tenho isso muito claro na mente de vocês e isso é muito importante. Vocês já ouviram falar em mapa dos sonhos? Então, todas as vezes que você sentir que a coisa tá muito difícil aí, ai meu Deus, eu não vou conseguir porque o negócio não sai do lugar. Coloca lá no Google a figura, né, do que você quer. Cada um aí falou seu sonho. O carro vermelho, o Jeep Compass, o estúdio, a clínica, o spa, a viagem para Paris, coloca a foto da Torre Eiffel, Cancún, sei lá, numa praia maravilhosa, né? A gente com certeza trabalha para ter e dar qualidade de vida. Exatamente, porque é isso que te permite realizar esses sonhos. Então faz lá teu mapa dos sonhos com tudo, sem picuinha, sabe? Coloca lá todos os seus desejos e deixe ele em um lugar visível. O meu tá na minha tela do computador e tá na tela do meu celular, que eu olho todos os dias. Tudo que eu quero conquistar. E aí todas as vezes que você estiver meio assim, vai lá e olha, e isso vai te dar um gás para você continuar estudando, para você continuar investindo, para você continuar acreditando, para você continuar brindando com sua água na taça,
tá? Então, e se quiser imprimir e colocar, né? Tem gente que tem aquele quadro, coloca onde você veja todos os dias. E aquilo ali vai te dar o gás, vai te dar a energia. O que é picuinha? Picuinha é você pensar pequeno. Ai, eu não vou colocar a viagem para Cancún, não. Eu vou colocar a viagem para Porto de Galinhas. Então, é deixar de pensar pequeno. Ficou claro assim? Picuinha deve ser bem baiano, né? Ai, gente, eu me divirto. Então, não pense pequeno, pense grande, né? Não tenha receio. Faz de conta aí que você já tem essa grana no seu... No banco, lá na sua conta, e você pode realizar, tá? Então, você vai lá e olha todos os dias. E isso vai te dar este gás. E isso é muito importante. Então, quando as pessoas, né, viram pra mim e falam como começar, é dessa forma. E sempre pensem em fazer o melhor aquilo que você faz, em ser referência naquilo. Especificamente, não querer dominar tudo, né? Eu comentei com vocês que eu vejo algumas pessoas que chegam pra falar comigo que querem fazer tudo dentro da estética, querem dominar tudo. Quer fazer sobrancelha, quer fazer cílio, quer fazer... como é que fala? Lábios. Quer fazer tudo. Quer fazer massagem, faz ventosa. Não, foca em alguma coisa. Mas seja muito boa naquilo que você faz. E aí você se torna referência. E aí fica muito mais fácil você ser valorizada e alcançar a sua qualidade de vida. A Mary falou que já tem um mural com a foto do spa. Se eu dou aula presencial? Não, meu curso é online, viu? Já dei, agora ele é todo online. Então, foque em ser referência para que você conquiste os seus sonhos. Aí algumas pessoas falaram assim, em como começar, mesmo, né, se eu tô trabalhando em outro lugar, se eu ainda tô me estruturando, tô naquele comecinho mesmo. O que é que a gente faz quando a gente quer dar 2 passos pra frente? A gente às vezes precisa dar um passinho pra trás. Então assim, ainda nem comecei, preciso me estruturar. Quais são os outros talentos que você tem? Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. A Fatinha disse que se atrasa um pouquinho porque está no plantão de 24 horas. Ei, guerreira, muito bem, ó. O nome disso é prioridade. Sou sem foco e tenho várias formações. Não, foque, senta, fala o que é que eu gosto de fazer. É isso aqui que eu gosto de fazer. Foca naquilo e foca em ser a melhor naquilo. Vai dar muito mais retorno pra você do que ficar tirando pra todos os lados, tá? Onde é que eu estava que me perdi? Sim, quando você vai começar, monetiza um talento seu. O que é que você faz? Eu costumo brincar que aqui em Salvador as pessoas adoram cuscuz. Eu amo cuscuz. E aí fazem cuscuz com tudo, cuscuz recheado. Então, começa desse jeito. É um talento seu, você gosta de cozinhar, você gosta de fazer isso. Ok, tá tudo bem. É um começo. É uma forma de começar. E se você já trabalha para alguém, se organiza para que você consiga, né, reservar uma parte para que você invista nesse processo de montar o seu espaço assim que possível. Mas lembre-se de determinar um tempo, um prazo. Porque senão você vira a eterna, né, economizadora. Você vai lá fazendo a reserva, aí pega aquele dinheiro, gasta com outra coisa e não tem um objetivo. Então, determina. Você vai montar o seu espaço em tanto tempo e o dinheiro que entrar, aquele valor determinado, vai para isso. Vai para essa reserva para você montar o seu espaço. Então, se você hoje trabalha para uma pessoa e você é obrigada a dar 2 copos com água para ela fazer xixi durante a drenagem, se você é obrigada a sempre começar com o creme que ela indica, porque ela disse que tem que ser assim, e você não concorda, você já entendeu aqui, você já estudou, você quer ir para o seu espaço para fazer do seu jeito, para dar resultado para sua cliente, projeta isso.
projeta e faz por onde. Então, não sei se vocês já viram no Instagram um rapaz que ele vende brigadeiro e ele está rico. Ele ficou desempregado na pandemia e aí ele começou a fazer brigadeiro e vender no sinal. E aí, nessa de vender brigadeiro, ele começou a orientar as pessoas, você também tá? Falar sobre o talento e tal. Ele está rico. Ele começou vendendo brigadeiro no sinal. Então, a gente volta para aquela, né? Quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa, tá? Então, não tem desculpa. Precisa de organização. E eu acho que a gente ter gestão, noção de precificação, gestão empresarial, ter mente de empresária, faz toda a diferença para a gente chegar a ser referência. Dominar a técnica é obrigação, não é diferencial. Mas ter noção de gestão, de precificação, de visão empresarial, isso é diferencial sim. E eu gostaria muito de ter aprendido isso quando eu comecei, porque o meu processo seria muito mais rápido, tá? Então faço questão de ensinar isso para as minhas alunas. E por isso, né, Lu, que elas viram para mim e falam assim, professora, aprendi muito mais do que drenagem, você mudou a minha vida. Por isso que a Lu ficava morrendo de medo de aumentar o valor da sessão dela. E quando ela aumentou, ela falou, professora, nenhuma cliente reclamou. Muito pelo contrário. Elas disseram, né, porque para cliente é muito confortável, gente. Ela tá ali pagando, tá ok, tá beleza para ela. Você que tem que entender quanto você precisa cobrar para poder cobrir os seus custos, para poder te dar essa qualidade de vida. É você que tem que saber. É você que tem que sentar e fazer esse cálculo. E eu faço questão que vocês aprendam, que vocês tenham essa noção. Eu hoje trabalho em espaço com uma amiga fisioterapeuta. É errado trabalhar com outros tipos de massagem? Não. Mas olha só, Rosane, você está focando em uma área. O que eu tô falando? Você vai em algum lugar e assim, a pessoa que é a cabeleireira é a pessoa que faz a maquiagem perfeita, é a pessoa que faz a melhor massagem, é a pessoa que faz a unha perfeita, é a pessoa que faz cílios, sobrancelhas e depilação. Ela se a referência em tudo. Ninguém consegue ser referência em tudo. Referência em alguma coisa. Ser referência em massagem, seja referência em massagem. Você vai fazer shiatsu, massagem relaxante, drenagem linfática, mas seja especialista naquilo. Entende a diferença? E não atirar para todos os lados. A mesma pessoa que faz a depilação é a pessoa que quer fazer a massagem, que quer fazer sobrancelha, que quer colocar os cílios. Entende? Não tem problema nenhum. A gente só ontem falou que a drenagem ela tem os efeitos da massagem, mas os efeitos da drenagem. Só isso. Tá? Mas, quando eu falo assim, você montar o seu espaço sozinha, quando você fala em montar esse espaço sozinha, boa noite, Fátima, Amanda, essas aulas, como eu comecei, né, a aula falando, elas são o módulo 0 do meu curso. Por isso, elas não têm ficado salvas, né? Elas vão para dentro do meu curso. É o módulo 0. É aquele módulo que eu estou aqui, ó, nivelando vocês, né? Estou preparando todas vocês. Certo? Então, tem aula ainda hoje, amanhã, domingo, segunda e terça. Uma semana rica, né, nesses conteúdos para vocês. E é por isso que elas não estão ficando salvas, ok? Deixei na primeira porque vocês ainda estavam se situando, né? Mas priorizem estar aqui ao vivo. Quando queremos fazer todos os tipos de serviços, somos chamadas de patas. Então tá, mas vamos lá. Quando a gente fala assim, né, quando eu falei pra você, você vai ser referência em drenagem linfática manual na sua região. Como é que você sente isso aí? Você sente, uau, eu vou ser. Ou não, você fica assim, será? Será que é pra mim? Será que eu tenho essa potência toda?
Eu elevo aqui a minha água na taça, mas lá no fundo, eu não acredito não, me dá um medo. Alguém passa aí na cabeça de alguém isso? Marisa, nessa semana da drenagem não tem certificado. Tem 2 certificados dentro do meu curso. O de facial e o de corporal. Marisa falou, uau, é você. Que poder, potência pura. Eu creio. Toque de ouro. Uau. Que eu sou linda, ela tá amando meu carisma. Joia. Algumas pessoas, né? Já me vejo top e toque de ouro. Ora, penso em ser referência. Ora, baixa a dúvida, né, DM? Eu sei. Não sei se vocês já assistiram. Devem ter assistido aí quando eram crianças. Ou quem já tem filho. Tem uns desenhos que tem o anjinho e o diabinho. Aí o anjinho fica assim, você pode, você é capaz, você é competente. E o diabinho fica assim, quem é você? Como assim? Hã? Oi? Né? E o outro anjinho fica, não, vai, guerreira maravilhosa. E o outro fica assim, ei, pensa bem, desce do pedestal, cai aí, ó, para de sonhar. Não tem? Não tem esse diabinho e esse anjinho que ficam aí brigando às vezes? Então tem horas que a gente esmorece, né? A gente dá uma enfraquecida. São praticamente 2 cursos em um, Adailde, porque eu ensino o facial e o corporal dentro desse curso, da drenagem convencional. A gente fica, né? A Nilce tá falando, já assistiu esses desenhos. Então, há pouco tempo eu descobri que o nome disso, né? Esse diabinho que fica falando, é a tal chamada síndrome da impostora, que faz a gente, às vezes, duvidar da nossa potência. Que faz aquela vozinha falar assim, ah, você não merece. O seu marido, né, acha que você tem que ali depender dele pro resto da vida. Que quem é você para ter o seu espaço, para ter o seu carro, para viajar com sua família, para conhecer Paris, para conhecer Cancún? Quem é você? Vem esta vozinha aí que eu sei que vem. Mas sabe o que é que a gente faz com essa vozinha? Quem faz terapia, trabalhe na terapia. Quem não, tem uma forma muito bacana, muito viável e que eu aconselho que vocês façam todas as vezes que essa vozinha vier. Primeiro, vai, né, olhar lá pro teu mapa dos sonhos, pro teu mural dos sonhos, como você chama aí, como você achar melhor. Segundo, escreve. Eu gosto muito de fazer um ritual da lua minguante, que é o Ho'oponopono, que é escrever as coisas que eu não quero mais na minha vida e riscar. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Risca. Se fizer sentido aí pra você, ainda queima no final ou rasga bem pequenininho e dá uma descarga no vaso. Deixa aí. Todas as vezes que essa vozinha vier, e ela pode vir em alguns momentos, tá? Seja bem-vinda, Márcia. Ela pode vir. Deixa ir. Acredita na tua potência. Ama o Ho'oponopono, né? Pois é, tem uma força muito grande. Então, nesse momento, escreve, queima, pega a tua taça, bebe uma água e retoma o gás, tá? Mas por que essa vozinha, ela insiste em vir, em dizer que você não é capaz de realizar esses sonhos, que você não é capaz de montar o seu espaço, de ter o teu carro, de viajar? Por quê? Porque a gente cresce ouvindo várias coisas que vão enraizando nas nossas crenças. A gente ouve dos nossos pais, e eu já me peguei falando isso pra minha filha. Tirou 8, por que não tirou 10? É como se o tempo todo a gente tivesse que ser perfeita, que só vai fluir, só vai dar certo quando tiver tudo perfeito. Que não dá pra começar atendendo em cima da bancada de estudo com um colchonetezinho. Que
que a gente tem que começar no mega espaço, com tudo perfeito, maravilhoso, porque só assim vai dar certo. A Fátima diz que nem deixa essa voz aparecer, ela já vai conseguir e é capaz. É excelente. Qual é o simbologismo da taça? Já conto de novo, eu contei na primeira aula, mas eu falo. Então, assim, a gente ouve, né? Eu vi outro dia, não, eu tenho um tempinho, graças a Deus. Eu ouvi da minha sogra, né? Eu tava fazendo um outro projeto, que eu tava trabalhando muito, demandando muito tempo de mim. Ela virou pra mim e falou assim: quem vai ficar com o Rafa? Rafa é meu filho de 4 anos. Aí eu falei: Rafa tem pai, graças a Deus Rafa tem babá, e ele vai ficar com eles. Porque eu sou além de mãe de Rafa. Eu sou profissional, eu sou filha, eu sou neta, eu sou amiga, eu sou prima. Eu sou tantas em uma Patrícia. E eu estou aqui para também dar qualidade de vida para o meu filho, para minha filha. E para isso eu preciso me realizar. Então ele vai ficar comigo, com o pai, com a babá, na escola. Ele vai ficar muito bem. Mas isso não vai me limitar. E a gente ouve. E a gente ouve isso das pessoas mais queridas. Das pessoas mais próximas. É o teu marido que fala: quem vai cuidar dos filhos? Quem vai fazer minha comida? Oi? Te vira. Nós somos adultos, né? Aqui na minha casa meu marido não me ajuda, não. Aqui na minha casa a gente divide. Porque nós somos os pais dos nossos filhos, porque a nossa casa é o nosso lar. Então, eu te ouvi uma chuva de bênçãos pra mim. Pois é. Eu comecei a domicílio depois no quarto do meu apartamento e hoje estou no meu estúdio. É sobre isso, né? Então, a gente não pode deixar que essas vozinhas nos dominem. Eu tive uma aluna na primeira turma, ela é enfermeira, e ela falou: Paty, eu estou em um casamento abusivo. Ela se matava entre 2 empregos, plantão o dia todo, mal via a filha. Quando ela conseguiu se separar, ela entendeu que o marido roubava dela. Então, assim, ela se matava de trabalhar e ela não via o dinheiro. Eu sempre tive vontade de trabalhar com estética. Eu quero trabalhar com estética. Eu quero deixar um hospital para que eu tenha tempo para minha vida e para que eu tenha qualidade de vida. E eu me emociono quando eu lembro, né, de ela me falando que ela conseguiu se separar, que ela tá com outra pessoa bacana que apoia ela, que ela agora já consegue estar em um hospital e já está planejando para poder montar o espaço dela. E isso me deixa muito realizada. Aí eu lembro lá do meu mapa astral, tá? Então é sobre isso. É sobre a gente entender a potência que tem. E para ser referência, você precisa entender essa potência. Vocês entendem que é muito mais do que dominar a técnica da drenagem? Porque mesmo que você faça muito bem, se você tem essas crenças enraizadas de que você não é capaz, que você não é merecedora e que ficam essas vozinhas o tempo todo na sua cabeça, você nunca vai ter convicção para poder falar o valor correto para sua cliente e você também nunca vai ter coragem de demitir uma cliente que não respeita a sua forma de trabalho. Que ela não respeita a sua política de atendimento, a sua política de cancelamento. Aquela que vive falando assim: não deu pra ir hoje não, porque eu tenho o aniversário do cachorrinho da amiga da vizinha. Entendem? Sempre fui limitada em relação aos meus sonhos, mas agora estou me priorizando. Eu fazia isso no Rio, me matava de trabalhar. As pessoas mais queridas só criticam, acham que é uma crítica construtiva. Nem sempre, né? Estava precisando ouvir isso. Pois é. Então, às vezes, pode até ser inconsciente, né? Mas te cobram. E nem sempre você vai ter aquela pessoa que vai te colocar pra cima. É você que tem que fazer isso. E tá tudo bem. Você pega esses pensamentos e fala: oi, pensamento, tchau, pensamento. Vai pro diário, faz o Ho'oponopono, tá? Quem tem que acreditar nessa sua potência primeiro é você. E aí, quem perguntou, a história da água na taça é essa. Porque a gente guarda a taça bonita pro Natal, pro aniversário, pra vizinha que vem na nossa casa, né? Pra visita que vem na nossa casa.
Não. Quem tem que beber água na taça é você. Todos os dias. Uma simples água, pega a tua taça, coloca água e bebe. Porque você é perfeita, maravilhosa e merecedora. Tudo dá certo, mas no dia da drenagem acontece tudo. Para você atender, o que significa demitir uma cliente? Sim. É, por exemplo, uma cliente falar que ela só quer modeladora porque só modeladora dá resultado. Você já explicou para ela todos os fatores, todos os efeitos da drenagem e ela continua insistindo. Se você já viu que a anatomia e a fisiologia explicam que não existe dreno-modeladora, que drenagem tem os efeitos dela, inclusive de emagrecimento, né, o efeito indireto de aumentar o metabolismo das células, você vai falar para ela, olha, tá tudo bem, mas esse é o meu jeito de trabalhar. Busque alguém que trabalhe do jeito que você gostaria. Esse não é o meu jeito. Então, a gente tem toda a condição de demitir uma cliente que não se conectou com a gente. Na anamnese, no final, eu sempre coloco um mini contrato para que a cliente assine. Porque quando eu comecei, tinha cliente linda, maravilhosa, só que não, que fechava uma programação de sessões e aí sumia. Fazia, sei lá, 3, sumia. Voltava 6 meses depois. Ah, eu quero fazer o que eu paguei. Oi? Como assim? Quer dizer, a cliente paga, você tem uma programação, a gente sabe que precisa de uma trajetória, de uma rotina, de uma frequência. E aí, ela volta num belo dia querendo retomar? Não. Isso não é ser profissional. Nem da parte dela, né, que não tá te respeitando, nem a sua de se submeter. A Cel tá falando que já demitiu clientes. Então, é sobre isso. A gente pode demitir a nossa cliente. E deve. Tá? As pessoas já acham que massagem que dói é que dá resultado. Exatamente. E nosso mantra aqui é qual? Drenagem não dói, drenagem não dói, drenagem não dói. Se doer, não é drenagem. No meu espaço, eu que sou profissional. Exatamente. Eu preciso fazer isso, um contrato. Tá acontecendo muito isso comigo. As clientes vão, aí ficam umas 2 semanas sem ir, sempre tem um imprevisto. Não. Tem que ter prazo. Por que tá desmarcando? Qual é a justificativa? E tão importante quanto isso é você ter esse contato inicial com ela. Como você vai falar? A maioria das pessoas fala assim, oi, fulano, você vai fazer a drenagem, é tanto, pá. Não. Tem uma massagem, ou uma massagem, tem uma mensagem personalizada para falar com aquela pessoa. E mantenha o contato também depois que ela acabar aquela programação de sessões. Toque de ouro não fala pacote. Eu tenho ojeriza a pacote. Chega-me, sobe o negócio quando alguém fala assim, você faz pacote? Não, não faço pacote. Eu faço programa de tratamento personalizado. Porque, como a gente falou ontem, quando a gente está atendendo uma cliente, mesmo que seja aquela cliente, 2 clientes ali, uma no horário e outra no outro, as 2 você fez drenagem, são 2 pessoas diferentes. São 2 tratamentos diferentes. Para 2 pessoas, você pode utilizar óleos essenciais diferentes. Então, não vai ser a mesma drenagem. A depender do local, você vai posicionar essa cliente diferente na maca. Então, você faz programa de tratamento personalizado. É para aquela pessoa. Não tem pacote de sessões. Isso é empacotar, isso é tratar todo mundo como se fosse robô. Sabe? Todo mundo igual e ninguém é igual. Programa de tratamento personalizado. Exatamente, Marisa. É dessa forma que Toque de Ouro vende, tá? As pessoas acham mesmo que drenagem dói. Tem muita gente misturando a técnica de drenagem com modeladora. Exatamente. Não existe dreno modeladora. As pessoas estão muito mal acostumadas, né? Muda tudo falar de uma forma diferente. Exatamente, muda completamente. Eu falo presente, não pacote. Presente, mas programa de tratamento personalizado. Exatamente, você está fazendo para aquela pessoa. Você fez uma anamnese daquela pessoa.
Você não está atendendo qualquer um. Lembra? Você é a profissional que está atendendo a cliente. Isso faz a diferença na forma como você se posiciona e como ela te vê. Quando ela entende isso, ela não vai ali ficar te pedindo desconto. E é uma outra coisa. Pode também falar protocolo de tratamento? Pode, mas não gosto tanto, porque eu sempre entendo o protocolo como você também encaixar com a pessoa. Você enquadra. Ah, pra tratar isso eu faço isso, isso e isso. E se aquela pessoa for diferente? Existe edema que é mais rico em proteína, existe edema que é mais fluido. Então, depende daquela pessoa. Não gosto muito de protocolo também, não. Você vai ver aquela pessoa, você vai ver o que ela precisa. Às vezes, se é um edema mais duro, a gente precisa aumentar um pouco a pressão. A gente precisa fazer mais tempo de movimento. Então, é para aquela pessoa. Eu trabalho numa clínica de estética e lá eu faço dreno-modeladura. Dreno-modeladura não existe. Ou você drena ou você modela. Elas são incompatíveis. Uma precisa de pressão, vai deixar em geral avermelhado, porque você está ali estimulando extremamente aquela circulação para promover a penetração de um princípio ativo. A outra, para respeitar a anatomia e a fisiologia, precisa ser lenta e superficial. Elas são incompatíveis. Eu faço para as minhas clientes um plano de tratamento e não pacote. Exatamente. Quanto tempo dura uma sessão? Depende. Depende de como está esse edema, depende da região, depende do objetivo dessa drenagem. Hoje você arrasou, vou mudar meus pensamentos para mudar minhas atividades. Exatamente. Entendem que é muito além da técnica. Quando eu fecho 4 sessões, falo plano de mensalidade. Acho ok. Acho ok. Nesse quesito, sim. Uma outra coisa que eu abomino, me dá calafrios, coceira, é promoção. Toque de ouro não faz promoção, tá? Toque de ouro nunca, never, nunca, nunca, nunca abaixa o valor, tá? Nunca, em nenhum caso. Sempre que sua cliente entrar no seu espaço, ela tem que sentir que ela recebeu muito mais do que ela pagou. Na última mentoria, não foi a Lu, foi uma outra aluna. Ela foi na época do Dia das Mães. Ela colocou assim, uma limpeza de pele com mimo de drenagem linfática e um brinde. Né? Ela fez um brindezinho personalizado para dar para as clientes. Eu falei para ela, muda isso agora. Você vai fazer, como a gente conversou ontem, a limpeza de pele com a drenagem linfática, que já é um senhor diferencial, e você vai dar o mimo do Dia das Mães. Ela falou que mudar isso fez ela dobrar a quantidade de clientes que compraram essa programação específica do Dia das Mães. Porque entenda, você faz uma limpeza de pele, aí você dá um mimo à drenagem linfática? Não. Ela comprou a limpeza de pele, você deu para ela a drenagem linfática e um mimo que foi o mimo do Dia das Mães nesse caso. Entende a diferença? Na sua programação, na gestão do seu serviço, você vai estar lá. Eu faço a limpeza de pele com a drenagem linfática. E vai ter aquele outro mimo. Estou amando tudo isso. A partir de agora, mudarei meu jeito de falar. Não gosto de promoção. Eu faço primeiro a modeladura e depois a drenagem. Ou seja, a cliente paga 2 procedimentos. Se você explicar muito bem para sua cliente o que você está fazendo, por que virou essa bagunça? Porque todo mundo, né, acha que para fazer efeito tem que doer. Aí vai lá, faz, a pessoa gosta porque doeu e aí chama todas as massagens de drenagem. Então, quando eu viro para pessoas leigas e falo assim, drenagem não dói, ela,
Ah, mas a drenagem que eu faço dói. Então você não faz drenagem. Aí eu sempre explico pra ela lá, é mesmo? E aí várias pessoas me falam assim, você tem que ter toque de ouro por esse país inteiro pra eu poder fazer uma drenagem decente. Porque quando eu faço aqui, ou eu saio toda dolorida, ou eu não vejo efeito nenhum. Então eu já tenho umas toques de ouro espalhadas por aí, preciso ter muito mais pra poder indicar pras pessoas. Porque é isso que acontece. Como podemos chamar? Programa de tratamento personalizado. Promoção, a gente não vai ter um nome para substituir, mas você pode colocar exatamente isso. Se, como eu falei ontem, você já faz limpeza de pele, mas você ainda não faz drenagem linfática facial, acrescenta. Vai continuar fazendo a limpeza, vai acrescentar a drenagem para potencializar esse resultado. E se for, o que é que tem próximo agora? O Dia dos Pais, né? Você vai acrescentar lá um brinde para o Dia dos Pais. Drenagem não dói, exatamente. Às vezes dói, viu, Simone? Às vezes dói. Eu sou mega maravilhosa. Sim, eu explico a diferença das duas. Quando eu faço drenagens, muitas vezes dormem. Não sei se isso é bom ou ruim. Você tava aqui no dia que eu expliquei de onde veio o nome Toque de Ouro? Foi uma cliente que me elogiou dormindo com uma drenagem linfática. Eu acordei pra avisar pra ela que tinha acabado. Ela falou, não, pode apagar a luz e ir embora que eu vou ficar aqui mesmo. Você tem um toque de ouro. E é o nome que eu chamo as minhas alunas, é o nome da minha empresa e é o nome do meu método. Método Toque de Ouro. Que tem alguns pilares, tá, gente? A gente tem alguns pilares dentro do método Toque de Ouro. Anamnese, posicionamento, começar a drenagem sem creme, fazer a respiração, tá? São pilares fundamentais do método Toque de Ouro. Quando vocês me perguntam, o que é que você ensina? Vodé, Leduc, Foldi? Minha formação foi em Foldi. Mas, o que é que eu peguei ao longo de 19 anos? Terça-feira eu faço 19 anos de formada. Fiz minha formação quando eu estava ainda no último ano da faculdade. E de lá até hoje, eu atendo, eu estudo, eu escrevi artigo, eu dei aula na graduação de fisioterapia, de enfermagem, de tecnóloga estética, na pós-graduação de medicina estética. Eu tive consultório, eu atendi em domicílio, eu dividi consultório, eu subloquei o meu, eu dei aula. Então, eu fui, empacotando todo esse conhecimento, testando, vendo o que dava resultado, o que eu não achava tão bacana, mas esses 4 pilares para mim são fundamentais. Fazer anamnese, posicionar a paciente, começar a drenagem com respiração e não começar com creme. A gente vai falar de todos eles ao longo desses dias. Hoje é a nossa 3ª aula. Minhas clientes têm medo de drenagem, eu explico sobre e elas aceitam fazer. Pois é, tem que explicar o que você está fazendo, quais são os efeitos, por que que não dói, por que que é lenta, por que que é superficial. Dormir é bom, significa que ela relaxou, exatamente. Não gosta de condição especial. Não. Diga que, se for uma data especial, é um mimo que você vai acrescentar. Isso que me deixa triste por profissional estar se submetendo a esse mix de drenagem, maior propaganda enganosa. E aí acaba com a nossa credibilidade, mas a gente tá aqui para mudar isso. Trabalho de formiguinha. Deixa eu botar mais água aqui. Assim que elas falam, alguns me chamam de mão santa. Pois é. A drenagem dói às vezes? Não, drenagem não dói nunca. Se doer, não é drenagem. Nem no pós-operatório. Nunca a drenagem dói. Professor, eu não entendi o porquê de 3 pacientes sentirem dor no dia seguinte da drenagem. Você tá falando em relação à caixinha que eu respondi hoje nos stories? Se for em relação a isso, o que é que aconteceu? A gente viu ontem que a drenagem tem efeito relaxante. Ela libera substâncias como endorfina, serotonina, ocitocina, dopamina. Ela ativa o sistema límbico. E o que é que acontece? Na primeira aula, a gente também fez a prática e vocês perceberam que vocês não sentem dor enquanto estão ali fazendo a técnica. Os pacientes que essa aluna perguntou,
Não sei se ela tá aqui agora, desculpa, eu não lembro exatamente quem foi. Ela falou que o paciente, tinha fibromialgia, que é uma doença que promove dor crônica, a outra tinha sinusite e o outro ficou com o nariz entupido durante a drenagem. O nariz entupido provavelmente foi a forma como ficou posicionado, tá? Os outros dois, o que é que aconteceu? Quando a gente faz drenagem, por isso que é importante a gente fazer anamnese. Se uma pessoa vai fazer uma drenagem porque ela tá com uma dor pontual, porque ela quer relaxar naquele momento, ok, ela fazer uma sessão. Uma paciente com fibromialgia, eu já atendi várias, uma paciente difícil, porque fibromialgia ele tem um componente físico, mas ele tem um componente emocional. E uma paciente em crise de sinusite, ela vai se beneficiar muito com a drenagem naquele momento. Por que a pessoa ficou com dor 3 dias depois? Por conta da patologia de base. Talvez, ou muito provavelmente, seja o tipo de cliente que precisa fazer drenagem com mais frequência. Não é milagre, né? Pô, ia ser ótimo, né? A gente faz uma drenagem, resolveu. Fibromialgia é uma doença crônica que causa uma dor muito importante. Então é o tipo de pessoa que às vezes precisa fazer drenagem 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, associado ao tratamento médico, ao tratamento medicamentoso. Então, provavelmente foi por isso. E a outra pessoa estava em crise de sinusite. Então, nesse momento aí, ela precisaria fazer drenagem todo dia sim, dia não. Então, não foi que ela ficou com dor por causa, né, da drenagem 3 dias depois. Foi por conta da patologia que ela já tem. E aí, a gente faz a anamnese para a gente poder prescrever para a cliente a frequência das sessões, tá? Mais um motivo, mais um fato para a anamnese ser tão importante. Quer ver uma coisa que eu não comentei ontem e que eu sempre falo para as minhas alunas da importância da anamnese? A gente falou um pouco da fase pré-menstrual, né? Que em geral a mulher retém mais líquido. Mas durante os meus anos de consultório, eu atendi muita paciente pós-mastectomizada. E na anamnese, eu sempre perguntava se elas tinham prisão de ventre. E eu não tinha nenhum caso de câncer de mama na minha família. E no mesmo ano, eu tive 2 tias. Minha madrinha, irmã de meu pai, e tive uma tia por parte de mãe. Essa minha tia teve um câncer tão agressivo que ela morreu em 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E a outra tá bem até hoje, minha madrinha, irmã de meu pai. E essa minha tia que faleceu, ela era como minha segunda mãe, assim. Eu lembro de eu dentro de casa, subindo no pé dela e dançando com ela dentro de casa. Eu ainda sinto uma saudade muito grande dela, uma pessoa muito querida pra mim. E ela sofria com a prisão de ventre seríssima. E aí no consultório eu sempre perguntava na anamnese para essas minhas clientes pós-mastectomizadas se elas tinham prisão de ventre. E 100% delas tinha prisão de ventre. E existe uma relação muito importante entre prisão de ventre e câncer de mama. Por quê? Lembra que a gente falou que o sistema linfático é o lixão, que ele vai tirando metabólitos, radicais livres, toxinas? Então, essa pessoa com prisão de ventre, ela acumula muito esses metabólitos, ela acumula muito estrógeno. E se ela tem predisposição a desenvolver o câncer de mama, provavelmente ela vai desenvolver. E é por isso que é um bônus do meu curso de drenagem, é a massagem visceral. Para que você consiga, né, através da massagem, você melhorar a prisão de ventre da sua cliente. Porque fazer drenagem em uma cliente que tem constipação, que tem prisão de ventre, que não evacua todos os dias, dá murro em parede. Então, não façam isso. Eu faço questão de ensinar as minhas alunas, tá? Porque eu vi que 100% delas tinham. E se você tem prisão de ventre, se cuide. Faça massagem, beba água, coma fibras, tá? Isso é muito importante. Fazer 2 técnicas em uma sessão é correto? A gente viu ontem, Janilde, que a drenagem é o carro-chefe da estética. Então, ela pode ser encaixada em vários tratamentos, inclusive para finalizar a limpeza de pele e potencializar muito o resultado dela. Então, você pode sim fazer 2 ou mais técnicas em uma sessão. Eu finalizo com creme como mimo.
finalizar o creme com o mimo, não. A gente finaliza com creme ou óleo associado ao óleo essencial, porque faz parte da drenagem linfática, tá? A gente pode fazer só tracionando a pele sem usar creme e óleo nunca? Pode. Mas finalizar com óleo essencial específico ali dentro do creme neutro ou do óleo de semente de uva, você está finalizando a drenagem com louvor, ok? Modeladora deixa flácido? Não. Minhas clientes amam drenagem. Drenagem não dói. Nunca. A gente falou sobre drenagem em clientes com câncer. Só não pode se essa cliente não estiver em tratamento. Nem quimioterapia, nem radioterapia. Meu pai faleceu de mieloma múltiplo há 3 meses. E ele teve prisão de ventre terrível. Tá muito associado a pessoa acumular essas toxinas. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Então, vamos lá. Quando a gente estava falando, né? Hoje eu estava tomando café da manhã e meu esposo começou a me chamar. Aí eu disse a ele, estou meu tempo pra mim. Adoro! Exatamente. Márcia, a gente falou um pouco sobre óleo essencial ontem e também é um bônus do meu curso, tá? Uma aula de aromaterapia na drenagem linfática, para que vocês saibam exatamente que óleo usar em cada paciente, em cada momento. Eu sou massoterapeuta e tenho muita prisão de ventre. Pois é. Então, você pode fazer essa massagem, essa automassagem visceral e aumente sim a quantidade de água que você bebe e a quantidade de fibras na sua alimentação. Minhas clientes também amam drenagem. A gente é suspeita, né? Então, quando a gente fala, voltando um pouquinho à precificação, nós somos uma máquina humana que a gente desgasta com o tempo. Então, ninguém consegue fazer o que eu fiz no começo. Trabalhar de 7 da manhã às 10 da noite. A gente não se sustenta a longo prazo. E quando isso acontece, significa que você está precificando errado. Ou já está na hora de você contratar alguém, tá? Mas, na grande maioria dos casos, você está precificando errado. Então, você precisa realmente rever. A gente tem que aprender a cobrar o valor da nossa sessão e não o preço. O que é que tem no preço? O preço você faz assim, você olha como é que tá, né, a concorrência, você fala assim, aqui em Salvador cobram tanto, então eu vou cobrar tanto. Você está cobrando o preço. Quando eu cobro o valor do meu atendimento, eu estou cobrando o quanto eu me capacitei, o quanto eu estudo, o quanto eu me dedico. Lembra que a gente não vende só uma drenagem? A gente vende conforto, bem-estar, valorização, performance, autoestima. A gente vende tudo isso. Então, por favor, não se matem de trabalhar. Vendam o valor da sua sessão e não seu preço, para que vocês tenham uma agenda cheia e não lotada. Se você está trabalhando de 7 às 10 da noite, você muito provavelmente está precificando de maneira errada, tá? Deixa eu ver aqui. Exatamente, é o tripé. Automassagem, água, fibra e ingestão de fibras. Como podemos saber o quanto podemos cobrar? Ó, na ponta do lápis. Você precisa calcular. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Moro em uma cidade pequena e é um perrengue aqui, viu? Mas vocês têm que ter noção de que precificação é como se fosse o valor do seu serviço. Você tem que pensar no seu serviço, na forma como você atende. Quais são os seus custos, o que você entrega, o quanto você tem de prática. Tudo isso tem que estar contabilizado. Para que você tenha uma agenda cheia e não lotada. Para que você cobre o valor e não o preço da sua sessão. Tá? Drenagem de criança pode? Poder pode, mas qual é o objetivo?
Sempre que me fazem essa pergunta, eu retorno. Qual é o objetivo de fazer essa drenagem nessa criança? Pensa nisso, tá? E aí, a gente sempre volta um pouquinho para essa mentalidade, né? De o quanto cobrar, de como precificar. E voltamos um pouquinho para aquela história do diabinho, que fica falando quem é você para cobrar esse valor. Quando você senta, vê quanto você tem que cobrar. A Célia tá falando aqui que cobra 120 a 150. Depende, eu nunca vou falar para vocês que o valor deve ser X ou Y. Ele realmente tem que ser calculado. E tem que estar ali contabilizado a sua experiência, a sua trajetória, se é no seu espaço, se é em domicílio, né? Se a pessoa vem até você ou você vai até ela, tudo que você agrega. Então, você tem que contabilizar tudo isso na sua precificação. Eu tô falando e lendo vocês ao mesmo tempo. Eu moro em cidade pequena e já tinham outras que fazem, tá sendo uma luta todos os dias. Mas já ouvi muitos clientes saindo de lá dizendo, eu faço massagem há anos e nunca saí tão leve. Como é o nome disso? É conhecimento, autovalorização que leva ao resultado. Então a gente precisa aprender a se posicionar, a mostrar para esse cliente a importância, né, daquele tripé que a gente falou, de estética, de alimentação, de atividade física, de tratamento. Se essa cliente que tem uma fibromialgia, que tem uma sinusite, não vai fazer uma sessão e acabou, né? Quando a gente tem uma infecção, a gente toma um antibiótico um dia? Não, a gente toma 7, a gente toma 14. É um tratamento. E você precisa se posicionar para falar isso para sua cliente, para que ela tenha essa noção de que é um tratamento, de que não é uma massagenzinha e que também não é milagre. Então, sempre, né, projete aí essa sua mentalidade, pensando no valor do seu atendimento, em realizar os seus sonhos. Você tem toda a capacidade de ser a primeira na sua família a viajar para o exterior, a comprar o seu carro, a dar a escola que você deseja para os seus filhos. Eu me lembro como hoje, quando eu estava no meu consultório, né? Já atendia sozinha, não estava mais dividindo. E aí eu consegui planejar uma segunda lua de mel com meu marido e a gente foi para a Europa. Nós dois bancando juntos a viagem. E eu lembro das minhas clientes enlouquecidas, você vai passar quanto tempo fora? E aí chegou um dia que eu atendi nesse dia de 7 às 10 da noite, porque elas todas queriam fazer uma pelo menos antes de eu viajar. E eu tava naquela loucura, atendendo uma que trouxe uma amiga e a outra esperando do lado de fora. E eu saí um caco, mas extremamente realizada, porque eu tava ali, fruto do meu trabalho, fazendo uma coisa muito bacana para mim e para o meu marido e tantas outras coisas que eu realizei, né? No dia que eu consegui sair do consultório com barrigão, fui no shopping comprar todo o resto do enxoval da minha filha. Isso me deu uma satisfação enorme e eu acho que isso tem que mover a gente o tempo todo. Quando meu marido passou num concurso, teve que morar um mês em outra cidade e aí ele teve que pedir demissão de onde ele trabalhava, mas ele tinha que pagar adiantado o aluguel e quem bancou fui eu. E isso é que faz a gente, sabe? Quando vem aquela vozinha falar quem é você e que você tem que ser perfeita, maravilhosa e que você não merece ser rica. Aquela noção que a gente tem de que mulher bem-sucedida é que anda de salto, de terninho, com o computador embaixo do braço. E não, você pode ser bem-sucedida trabalhando com drenagem, atendendo descalça, né? Ser bem-sucedida do mesmo jeito. Então, honrem isso, façam por onde e não desejem nada menos do que ser referência, trabalhando com qualidade, tá? Meu sonho também é uma viagem para o exterior. Pois é. E me lembro muito emocionada disso. Essa cliente de fibromialgia queria me pagar R$ 50 na sessão. Oi? Isso, por isso tem que ter avaliação. Paciente transplantado renal é contraindicado?
Ontem a gente falou das contraindicações. A insuficiência cardíaca, a insuficiência renal e a insuficiência hepática. Se um paciente ele já passou por um transplante de rim, ele deixou de ter insuficiência renal e agora ele está teoricamente tratado, né? Ele está ali com um rim novo. Então, não tem contraindicação, tá? A não ser que seja um caso muito raro de um paciente que tem insuficiência renal, fez o transplante de um rim e vai precisar fazer do outro. Aí ele mantém a insuficiência renal no outro órgão, né? No outro rim. Mas, não sei, acho que eu nunca vi nenhum caso assim. Pode acontecer, pode, porque como eu falei, medicina não é matemática. Lembra que cada caso é um caso? Não entendi, Jéssica. Teve um cliente que me falou que o método da moda é reta. Não sei. Como devemos estar vestidas para o atendimento? Isso é muito importante. Até fiz uma live há pouco tempo falando isso. A gente vai falar um pouco mais de posicionamento amanhã, tá? Mas vou falar disso. Se você chega para sua cliente, né? De calça jeans, de cabisbaixa, impregnada em você que você só faz uma massagenzinha, você acha que ela não vai se sentir muito mais confortável para ficar te pedindo desconto? Para achar assim, ela vai aceitar, né? Entendam, a gente lida com estética. E quando você se posiciona, quando você mostra que você já se autovaloriza, ela passa a te valorizar. Quando eu comecei a dar aula, eu ia muito de calça jeans, de sapatilha e com blusa, né? Não ia de camisetinha, mas ia com a blusa. E eu chegava na faculdade e os alunos me confundiam, achavam que eu era aluna. E aí eu lembro, assim, eu ficava um pouquinho incomodada com aquilo, porque eu sempre tive essa cara de menininha, né? Não sou mais nenhuma menininha, minha filha mais velha vai fazer 15 anos agora em setembro, e eu não tive filha novinha. E aí eu falei assim, na sala dos professores, ia pra sala dos professores e ficavam todo mundo. Uma das faculdades que eu dava aula tinha curso de Direito, tinha tecnólogo em Estética, tinha enfermagem, tinha mais o que, meu Deus? Não lembro, tinham essas. E aí a gente ficava conversando na sala dos professores. Quando a gente ia da sala dos professores para dar aula, eu ia observando as professoras de Direito, que iam dar aula extremamente elegantes, né? De blazer, com um sapato mais alto, com a calça de tecido, não jeans. E eu via que elas eram extremamente respeitadas. E eu comecei a me auto-observar. E eu falei, eu vou mudar. Eu não vou mudar minha essência, eu não vou mudar quem eu sou. Mas que isso faz total diferença na forma como as pessoas te veem. Isso faz. Mas não é pelo fato de ser metida, não. É o fato de a pessoa entender que você é comprometida com o que você faz, de que você é mais cuidadosa. Quando você chega na casa de uma cliente para atender, ela vai te olhar dos pés à cabeça e ela vai comprar primeiro você para depois comprar o seu atendimento. Sempre. Se ela chega no seu espaço, e era muito interessante no meu consultório atendendo de calça, eu abria a porta, a pessoa olhava assim e falava, e agora? Tipo, tira o sapato, não tira o sapato. E no final, todo mundo tirava o sapato e todo mundo sentava lá para eu fazer a anamnese descalça. E eu explicava por que eu estava descalça ali, a parte energética, a parte da acupuntura e aquilo que eu já falei. Então, faz diferença a forma como você se apresenta, sim. Então, se apresente, não precisa ser metida, mas tenha cuidado, né? A gente falou aqui um pouco ontem, vai fazer drenagem de anel, de pulseira, de unha grande, com colar caindo em cima da pessoa. Independente de pandemia, vai fazer uma drenagem facial, põe a máscara, gente. Você tá ali, ó, contato pertinho do rosto da tua cliente. Você pode estar com a virose e nem tá sabendo, independente de Covid ou não. Tua cliente pode também estar doente e passar para você, tá? Então tenha cuidado com isso. Tem o cabelo grande, prende o cabelo. É biossegurança, é ética, é cuidado. Então, quando você se prepara para atender a pessoa, quando você está presente para atender a pessoa, isso faz toda a diferença, tá? Então, como devemos estar vestidas para o atendimento é assim, e acho sim muito importante, Débora. Minha mãe me critica quando eu atendo descalça.
consegui comprar meu carro e algo com meu esposo. Deve ter sido viajar. É só agora, após anos de programação e trabalho, consegui viajar para fora do país. Realizei um sonho. Que maravilha, Carminha. Pois é. Uma cliente falou que o método que dá resultado são dessas duas pessoas, que os outros não dão retorno. Disse ela que eu sei o meu valor e a minha entrega e meu método de resultado. Pois eu estudo e me atualizo para isso. Eu acho que o que dá resultado é dominar a base, né? Não florear. Precisa atender de sapato fechado, calça e jaleco? Eu atendo descalça. Calça e jaleco se você quiser. Então, você pode... Tem uns pijaminhas cirúrgicos, né? Super elegantes hoje em dia. Você pode usar, pode atender de jaleco, né? Vá de forma... Digo essa palavra mesmo, elegante. Se valorize para que a sua cliente te valorize. Às vezes, quando a cliente deita na maca, eu tiro os sapatos. Atendo de conjunto, lilás e jaleco. Tem que estar sempre de branco? Não. O jaleco, ele... sabia que, assim, falando de saúde, né? Profissional da área de saúde, aquela coisa de hospital mesmo. O jaleco, ele é uma proteção para sua roupa, sabia? Porque você vai estar ali, ó, atendendo uma pessoa, atendendo outra. Você está protegendo a sua roupa. É obrigatório? Não. Entendi, Carminha. Seu apartamento e sua viagem é excelente. Fruto do seu trabalho. Então, se capacitar, estudar para se valorizar e realizar os seus sonhos. Não é isso? Então, é isso que eu desejo para todas vocês. E todas as vezes, né, que vocês forem atender uma cliente, percebam que aquela pessoa ela é única e especial. Então, toquem naquela pessoa como, por exemplo, se fosse sua mãe. Né? Mãe é aquela pessoa que a gente ama, que a gente quer o maior bem do mundo, principalmente depois que a gente tem filho. A gente pensa assim, meu Deus, minha mãe passou por isso tudo comigo. Então, toque naquela cliente. Se fosse minha mãe aqui, como é que eu queria, né? Como é que eu faria? Como é que eu gostaria que outra pessoa fizesse nela? Isso faz total diferença. Pensem sempre dessa forma. Façam sempre dessa forma. Então, é isso, meninas. Assim, eu acho que a gente tem que ter esses cuidados no atendimento, né? Que a gente tem que se importar com essa cliente. E quando a gente também vai começar e a gente pergunta assim, como é que eu vou atrair outras clientes? A gente tem que mostrar o que a gente faz. As pessoas têm que saber o que você faz. Porque não adianta você fazer e ninguém saber. Você tem que levar isso para elas. Elas têm que saber que aquilo é o seu trabalho. Tem que divulgar. Como é que as pessoas vão ficar sabendo o que eu faço? Como é que eu começo? Fala para as pessoas o que você faz. Essa rede aqui é muito importante. Começa falando um pouco da técnica, abordando para que ela serve. Se você está construindo esse seu espaço, começa a mostrar. Olha, eu estou fazendo meu espaço, estou me preparando para ser uma profissional competente, capacitada. Sempre divulgando e sempre se importando com essa cliente, tá? Quando eu fui fazer a minha primeira live, e aí eu fiz aquele curso que eu falei pra vocês de marketing, eu lembro que eu falei que quando eu vim pra cá, me sentia estagiária, né? Começando tudo de novo e ficava naquele receio. E aí eu fiz esse curso e ouvi de um professor uma coisa muito bacana, assim, que eu levo pra vida, né? Onde habita a minha verdade, não existe vergonha. Então, todas as vezes que você falar, o que é que vão pensar de mim? Dane-se o que vão pensar de você. Faça o seu melhor, pensando no que você quer conquistar na sua vida, tá? Desistir nunca e valorizar sempre o trabalho. Exatamente. Eu só coloco o jaleco quando faço limpeza de pele ou algo que tenha contato com sangue. Tá tudo bem também. A aula de hoje eu achei muito esclarecedora. Pois é. Então, para fazer vídeo e vender a nossa imagem, acha válido
Você precisa divulgar o seu trabalho. A gente vai falar mais um pouquinho dessa especificidade mais pra frente. Não vou dizer aqui qual é a aula, não, pra não falar errado, tá? Mas lembra que a gente ainda tem aula sábado, amanhã, domingo, segunda e terça. E eu já falei pra caramba, tá? Mas o que a gente faz no final da aula? Ao longo desses dias, a gente vai, no último dia de aula, na terça-feira, sortear uma consultoria comigo. A minha consultoria não é barata, mas eu vou dar de presente para uma felizarda. O que é que você tem que fazer? A gente vai tirar aqui, né, os comentários. Eu vou fazer a minha pose para vocês tirarem uma foto, fazerem um print e colocarem nos stories, me marcando a Patrícia Caroline e a hashtag Toque de Ouro. E assim que acabar essa aula, tem um post meu de hoje com esta roupa. Vocês vão comentar o que vocês mais gostaram da aula de hoje, tá? Vai comentar no post. O que é que eu tô fazendo? Eu, pessoalmente, leio as respostas de vocês. E a resposta mais bacana, na terça-feira, vai ganhar esta consultoria gratuita comigo, certo? Então, agora vou dar aqui o meu melhor sorriso. Você faz aí um print e me marca e posta lá nos seus stories, ok? Vou lá. Foi? Acho que foi. Beleza. E aí, não deixem de comentar. A mesma pessoa pode comentar mais vezes. Comentem lá nesse post. E amanhã estejam aqui às 20 horas com água na taça, sabadão, domingo, segunda e terça. Ok? Quero todas aqui. Chama uma amiga para estar aqui com a gente, tá bom? E fiquem bem, descansem. Até amanhã em mais uma aula. A Rose falou que eu sou um ser de luz. Gratidão por compartilhar. Que minha voz é doce e traz uma paz, tranquilidade, segurança. Apaixonada, que não me conhecia, mas já admiro muito. Muito obrigada, Elaine. Fico muito feliz e muito honrada. Onde habita a minha verdade, não existe vergonha. Exatamente. Só consigo fazer as práticas dentro do curso. Não consigo fazer aqui. Essas aulas não são ouro em pó, ouro líquido. Pois é, e elas são só o módulo 0 do meu curso. Consigo segurar na tua mão e te ensinar o como fazer uma drenagem de resultado e ser referência lá dentro do método Toque de Ouro. Mas amanhã tem muito mais e, por favor, estejam aqui e tragam uma amiga para estar aqui com a gente, tá? Boa noite, Lu. Boa noite, Roberta. Boa noite, Edilma. Boa noite, Dani. Maravilhosas. Fiquem bem, se cuidem. Tenham TPM. Ótima noite. Amanhã a gente tá aqui, tá bom? Um beijo. Comentem no post. Coloquem nos stories que eu quero repostar todo mundo. Vai ser referência, Rosane. Nós de quê? Boa noite. Até amanhã. Um abraço bem apertado. Um cheiro bem grande. Muito obrigada por todas vocês que ficaram aqui comigo. 1h30 trocando. Beijo. Tchau, tchau.